presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou hoje que aceita em princípio, o cessar-fogo de 30 dias proposto pelos Estados Unidos e com o qual a Ucrânia já havia concordado, né? Por que ele não concorda totalmente com o cessar-fogo? Porque ele falou que tem alguns pontos que precisam ser discutidos. Vamos acompanhar então o que disse o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. Negociadores americanos viajaram hoje para a Rússia para apresentar a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que considerou muito decepcionante se a Rússia rejeitasse o plano de paz. And these are bodies that are young people, and they're stopping a lot of bullets because a lot of bullets are flying across those level fields, dead flat, no protection whatsoever. It is a disaster. E no início da semana, gente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o acordo, né, de trégua proposto pelos Estados Unidos está na mão da Rússia para tomar a decisão. A Rússia precisava, né, tomar essa decisão. Zelensky, inclusive, disse que não vai reconhecer os territórios ocupados como parte da Rússia. Vamos ouvir. Плани Росії щодо повної ескалації відносин між Україною і Америкою. Землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битись, це зрозуміло. Але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність. E тому визнавати будь-які окуповані території. Sobre os desdobramentos desse possível cessar-fogo, vamos conversar com um professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Vinícius Vieira. Boa noite, professor. Eu quero começar te perguntando como que a Ucrânia pode ficar segura se não vai haver uma nova invasão russa? Se caso, né, for aceito... Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. De fato, a Ucrânia ela está numa situação tanto quanto complicada, porque ela não tem capacidade de lutar a guerra sem ajuda americana, e desde que Trump tomou posse, ele deixou claro que não vai mais fornecer recursos para que a Ucrânia continue nesse conflito. Então, a saída é aceitar inicialmente um cessar-fogo e a partir daí pensar num acordo de paz definitivo. O grande problema da Ucrânia é que isso é um consenso, me parece, nos bastidores diplomáticos, assim como na comunidade acadêmica, é muito difícil a Rússia aceitar, ainda que seja apenas um cessar-fogo, sem dois fatores cruciais. Um deles é a cessão desses territórios da Ucrânia, né, que foram ocupados pela Rússia, invadidos pela Rússia, e o segundo ponto são garantias do ponto de vista da Rússia de que a Ucrânia não vai se armar de modo a iniciar uma guerra no futuro, tampouco vai buscar ali a integrar forças europeias ou a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar que o próprio Trump aí vem ameaçando, se não dissolver, tirar os Estados Unidos dela. Portanto, é um cenário bastante complicado e a Rússia vê que principalmente a questão das garantias de segurança ali, de a Ucrânia não se militarizar mais e ameaçar eventualmente a Rússia, não é algo que está posto nesse cessar-fogo. Professor, agradecendo, tá, a participação aqui conosco, seja muito bem-vindo, muito bom, né, a gente esclarecer também para os nossos espectadores essa questão relacionada ao confronto entre Rússia e Ucrânia. Já está na hora de terminar, né, professor? Já são 3 anos de confronto, mas não há, pelo menos, um indicativo, ao menos agora, né, de que havia uma tentativa ou até mesmo interesse em colocar fim a isso tudo. Será que agora vai? As chances de término do conflito, ao meu ver, nunca estiveram tão elevadas, porque a Ucrânia não tem mais incentivos, como eu falei anteriormente, para continuar a combater. O custo seria muito alto. A Europa fornecer recursos para o combate seria ali também algo muito elevado. Então nós temos aqui todo um cenário em que há aqui uma complicação do lado ucraniano que empodera, torna a Rússia muito forte.
dá muita força para que a Rússia maximize, né, como a gente fala em relações internacionais, amplie ali as suas demandas. E essas demandas, como eu falei anteriormente, envolvem o que? Territórios. Então, enquanto Putin não estiver satisfeito ali com as suas demandas, ele pouco provavelmente vai aceitar um acordo, simplesmente porque ele sabe que a Ucrânia não tem muita saída. Então ele vai ali esperar, vai continuar o combate, eventualmente conquistar novos territórios enquanto a Ucrânia não se decide e ele mesmo, Putin, não aceita aquilo que lhe parecer mais conveniente. Professor, o senhor falou a respeito, né, de um fim do conflito, está cada vez mais próximo. A gente tem visto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ir e voltar em diversos pontos mais ligados à economia, mas também outras medidas relacionadas à imigração, etc. Existe alguma possibilidade de repente, Trump não mudar de opinião a respeito de com qual país ele está alinhado, etc., mas, de repente, mudar algum ponto que possa dificultar o fim do conflito, professor? Eu acredito que Trump, como todos sabemos, ele tem um comportamento muito errático, né? Ou seja, ele não tem ali uma posição definida, ele até sabe onde quer chegar, mas os caminhos por meio dos quais ele vai chegar ali ao ponto final podem mudar, como nós vimos no caso das tarifas. Ameaçou México, Canadá, recuou, depois voltou e no fim impôs tarifas. Então ele tem muito essa característica, até por ele vir do mundo dos negócios, é a interpretação corrente, que ele aplica técnicas do mundo dos negócios à política, só que são duas arenas distintas. A política exige mais previsibilidade. Dito isso, o Trump ele tem aqui claramente a vontade de acabar com a guerra, todos sabem, ele já tinha falado isso antes de ser eleito. Só que me parece que ele, nesses últimos dias, deu uma sugeriu que ele pode impor mais sanções à Rússia, caso a Rússia não aceite os termos de um acordo. Acredito que se isso acontecer, né, se essa ameaça de sanções for efetivada, a Rússia ela pode ter ali motivos para simplesmente sentar e esperar por mais tempo, porque hoje, como a gente diz em linguagem popular, a bola está com Vladimir Putin. Ele tem claramente muito mais força do que a Ucrânia e pode se dar ao luxo de recusar um acordo até que chegue ali a um ponto que seja satisfatório para ele. E nesse meio tempo, Trump pode acabar fazendo algo que, vamos assim dizer, afaste a Rússia, como mais sanções, de uma negociação que leve ao fim da guerra de fato. Professor, como que fica uma corrida armamentista ali na Europa após um possível cessar-fogo? Bem, acho que não vai ocorrer pós-cessar-fogo uma corrida armamentista. Na verdade, ela já está ocorrendo porque a Europa agora está sozinha. Trump claramente foi eleito com uma agenda de reduzir a presença americana no mundo via o quê? Organizações internacionais. E a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, nada mais é do que uma organização internacional. Os Estados Unidos sempre contribuíram muito, mas muito mais que os europeus, para a segurança não do território americano, mas para a segurança da Europa, dos seus aliados. Então isso está fazendo com que França, Alemanha, que tem toda uma tradição desde a Segunda Guerra de não se armar muito, investir em gastos militares. Esse é um caminho sem volta que pode, num futuro, ainda que tenhamos ali um acordo de paz, levar a um conflito não mais apenas entre Ucrânia e Rússia, mas entre Rússia e Europa como um todo, ou outras partes da Europa que vão aí procurar se armar para se defender dessa que é uma ameaça real. Putin claramente já sugeriu que pode invadir países da OTAN num futuro ainda a ser determinado. Professor, na visão do senhor, né, o senhor aqui que é o entendedor aí desse cenário, o que a gente pode vislumbrar a partir dessa tentativa de acordo? Então, negociadores dos Estados Unidos já foram para a Rússia nessa tentativa de alinhar, né, os possíveis pontos que o presidente Vladimir Putin quer colocar ou estabelece, a Ucrânia já aceitando o cessar-fogo. Quais são os próximos passos? Eu digo isso e é difícil, imagino, a gente tentar né, traçar esses passos, porque a gente está falando de Trump, que é uma pessoa completamente imprevisível.
Vladimir Putin também, que tem seus momentos ali de recuo. Então, a todo momento a gente vê, né, esse passo para haver um cessar-fogo, mas ao mesmo tempo pode haver um ponto que pode colocar tudo a perder, né? Exato, é um processo muito delicado, porque nós temos aqui uma diferença de poder. Quando um lado está mais forte que outro, esse lado, no caso hoje é a Rússia, e a Rússia se vê ali agora apoiada pelos Estados Unidos, os Estados Unidos na prática deixaram os ucranianos de lado, sequer ali, né, naquela famosa reunião que ocorreu semana passada, vai fazer que, aliás, 15 dias, né, que ocorreu essa reunião, na sexta-feira, né, anterior, da semana passada, com o Zelensky foi ali exposto na Casa Branca por Trump e Vance. Aquilo ali foi um sinal muito forte, foi um sinal de que justamente os Estados Unidos não cogitam voltar atrás no apoio à Ucrânia. Esse apoio acabou, encerrou-se, mas na relação com a Rússia, claro que coisas podem mudar, principalmente o que os Estados Unidos eles estão dispostos a fazer para convencer a Rússia a aceitar um acordo. Então a Rússia, com muito forte agora no campo de batalha, alguns analistas dizem que ela está exaurida, com recursos ali de guerra ali no limite, né? Contrataram até soldados da Coreia do Norte, isso é um fato. Mas o fato é que, ao longo de 3 anos de guerra, sanções, principalmente econômicas, não foram capazes de desmobilizar a força russa. Portanto, nós temos aqui um cenário em que, sim, como eu já falei, temos uma propensão ao fim da guerra em função da ausência desse apoio americano, mas ainda precisamos ver em quais termos a guerra será terminada, em termos que, de fato, limitem a ação de Putin contra outros países da Europa, ou um contexto que todos temem agora, em que Trump ali coloque a Europa à mercê de ocupações e invasões futuras a serem feitas pelo exército russo sob o comando de Vladimir Putin. Vinícius Vieira, ele que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigada mais uma vez pela participação e espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Eu que agradeço, muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, professor Vinícius Vieira, conversando conosco, ele que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Pessoal, só para trazer aqui alguns dados, né, desse conflito entre Rússia e Ucrânia, já são 3 anos. É impressionante, parece que foi ontem, não sei se vocês têm essa mesma percepção, como o tempo está passando rápido. O conflito entre Rússia e Ucrânia gerou pelo menos 18.483 vítimas, são 7 mil mortos, 15 mil e tantos feridos, né? São 15 mil militares russos que já morreram nesse confronto, são civis também vítimas da guerra, mais de 1.000 civis, mais de 12 mil civis mortos na guerra da Ucrânia desde a invasão russa há quase 3 anos. Enfim, a gente tem muitos dados e dados tristes, né? Porque a gente vê cidades, a gente vê comunidades sendo atacadas e as imagens que a gente está colocando no YouTube para você mostram exatamente isso, né? O drama daquelas pessoas que vivem na Ucrânia, que vivem também na Rússia, com os ataques que são feitos e também com toda a história, né, destruída. A gente vê um quarto de criança agora, por exemplo, completamente, né, destruído por conta de ataques, enfim. Que tudo isso possa, né, acabar, e a gente está falando só de um ponto em conflito no mundo. A gente tem a Síria que precisa se resolver, a gente tem outras questões também internacionais que precisam de uma solução. Essa é só uma parte. Tomara, né, se esse cessar-fogo prosseguir, que a gente possa, né, trazer notícias melhores, principalmente relacionadas a quem vive nessas 2 regiões. Ok? Eu queria comentar, eu trouxe alguns pontos aqui pra gente comentar. O Putin é uma pessoa, ele é sempre muito difícil, né? Ele é difícil de interpretar o que ele fala, se tem algo ali por trás, e ele não tem reação, né? Ele não tem reação nenhuma, o semblante dele não muda. Ele feliz, ele triste, é a mesma coisa. E tem uma questão, ele no início ali, quando começou essa guerra, ele falava que não ia invadir a Ucrânia. O que aconteceu? A gente viu que a guerra
começou sim acontecendo, que a Rússia começou a invadir sim a Ucrânia, então ele é um negociador difícil, então, mas muito mais do que difícil, ele é um negociador ali difícil de confiar no que ele está falando, mas sim, de fato, teve um avanço, né, toda essa proposta de cessar-fogo ali dos Estados Unidos, a Ucrânia topou, os Estados Unidos topou, o Putin, ele não negou logo de cara, ele não negou, mas ele falou assim que precisa ali de algumas contrapartidas, algumas outras condições. A gente tem que ver agora se os Estados Unidos e a Ucrânia eles vão ter condições ali de cumprir o que o Putin falou. A gente não tem dados, né, muito confiáveis nessa guerra, porque cada um falando de um lado, mas pelo que a gente percebe desse momento da guerra, a Rússia está um pouco em vantagem. Ela está conseguindo recuperar alguns espaços, alguns territórios que a Ucrânia tinha tomado. Então, a Rússia está ali numa contraofensiva. Então, esse cessar-fogo ali para a Rússia, ela realmente fica ali num momento ali de medo. Se esse período ali de 30 dias, poderia servir ali também para um período para a Ucrânia. Se a Ucrânia, esse é um período para ela se reabastecer, rearmar, tomar fôlego de novo nessa guerra. Mas, a gente tem visto, né, que realmente esse acordo ali do Donald Trump, ele produziu efeitos, tem caminhado ali talvez ali para um cessar-fogo e posteriormente ali um fim talvez dessa guerra, mas a que custo também, né? A Ucrânia provavelmente ela não vai retomar as áreas tomadas ali pela Rússia, e ela vai viver sobre o temor de uma nova invasão, se a Rússia vai cumprir ou não as condições daquele acordo, e também tem as questões dos minerais. E um outro ponto, um último ali para a gente poder destacar, é que deu certo ali a questão da diplomacia, teve uma vitória ali de diplomacia do Donald Trump. Depois daquela cena ali do bate-boca ali no salão oval entre o Trump e o Zelensky, né? Ele conseguiu realmente fazer esse acordo ali do cessar-fogo. É uma vitória diplomática para o Trump. Ele também esteve envolvido, né, em um outro cessar-fogo do Hamas e de Israel. E agora esse cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia. Então a diplomacia do Trump, ele conseguiu esses cessar-fogos, mas é isso. A que custo, né? A Ucrânia ela pode pagar principalmente pela questão ali dos minerais, pode caminhar talvez pelo um fim definitivo dessa guerra, mas vamos ver, né? Se a Ucrânia ela vai ter a segurança de que a Rússia não vai invadir de novo. É importante dizer também que o Donald Trump faz isso, mas não é porque ele quer a paz mundial ou porque ele é super bonzinho. A gente está lidando com interesses, com nações muito poderosas e com interesses que estão em jogo. Então, esse cessar-fogo, né, e essa diplomacia que entra nesse jogo, isso tudo também favorece a interesses políticos e a interesses econômicos. Como bem disse a Letícia, a Ucrânia ela tem minerais valiosos. Os Estados Unidos estão de olho na exploração de minerais na Ucrânia. Então, tanto que o presidente Donald Trump coloca, né, a exploração mineral como uma condição também para que a Ucrânia pague, né, o que os Estados Unidos já investiu na guerra, no que os Estados Unidos ajudou a guerra. Só lembrando que Joe Biden apoiava a Ucrânia antes de deixar a presidência dos Estados Unidos. Então agora Donald Trump ele pede tudo que foi pago, né, em troca por meio desses minerais. E além disso, né, a gente está falando de Vladimir Putin, que é uma figura, né, muito importante nesse cenário internacional, de uma das nações mais importantes. Então é importante também para o Trump ter esse bom relacionamento com o Vladimir Putin. Então só deixar claro que tudo tem interesse, tudo tem um pano de fundo.